Você teve ou conhece alguém que teve um acidente vascular cerebral, AVC, popularmente conhecido como derrame cerebral? Então preste atenção nesse vídeo porque é disso que eu vou falar, AVC. Nem todos sabem, mas o acidente vascular cerebral, ou o derrame, é uma das doenças mais importantes da atualidade. É a segunda principal causa de óbito no mundo, perdendo apenas para problemas cardíacos, que é a principal causa de morte. Para ficar claro, as pessoas no mundo morrem mais de derrame do que de qualquer tipo de câncer, acidente de trânsito ou doença infecciosa. Só para você ter uma ideia de como isso é importante, a cada 5 segundos morre uma pessoa no mundo devido ao AVC. Além disso, se a pessoa sobrevive ao AVC, na maioria das vezes ela vai ter alguma sequela funcional importante, como, por exemplo, não mexer um lado do corpo, ter dificuldade para falar. Não é à toa que a AVC é a principal causa de incapacidade funcional em todo o mundo. Mas, afinal de contas, o que é um derrame ou acidente vascular cerebral? Cada parte do nosso cérebro é responsável por uma função. Existe a parte que controla, por exemplo, o braço direito, o braço esquerdo, a linguagem, e assim o nosso cérebro controla tudo o que fazemos. Para essas partes funcionarem, elas precisam de oxigênio e nutrientes que chegam pelo sangue presente nos nossos vasos sanguíneos. O AVC ou derrame é o nome que damos a algum problema nos vasos sanguíneos que impede a chegada adequada de oxigênio e nutriente em todas as partes do cérebro. Sem o sangue, sem os nutrientes e o oxigênio, as partes afetadas deixam de funcionar. Assim, se não chegar sangue para a parte do cérebro que controla o braço direito, a pessoa deixará de movimentar o braço direito. Se não chegar sangue para a área que controla a fala, a pessoa deixará de falar ou terá dificuldades na linguagem. E isso vale para todas as outras áreas do cérebro. Quais são as causas do derrame ou AVC? O AVC pode ser causado por uma obstrução, um entupimento de vaso sanguíneo, que é o que chamamos de AVC isquêmico. E o outro tipo é quando o vaso sanguíneo estoura, causando um vazamento de sangue dentro do cérebro, que é o que chamamos de AVC hemorrágico. Tem 2 aspectos muito importantes que você deve saber sobre o AVC: saber reconhecer o problema e saber os fatores que aumentam o seu risco de ter essa doença. Como eu falei, os sintomas dependem da área cerebral afetada. De uma maneira geral, os sintomas mais comuns são dificuldade para movimentar um lado do corpo. Se você pedir para uma pessoa levantar os 2 braços e ela só conseguir levantar um, ou levanta os 2 e não consegue sustentar um dos braços, preste atenção porque isso é um sinal de alerta. A paralisia facial de um dos lados do rosto. É fácil avaliar isso pedindo para a pessoa sorrir. O sorriso deve acontecer de forma simétrica dos 2 lados do rosto. Se um lado ficar paralisado, temos outro sinal de alerta. A dificuldade para falar. Se a pessoa não consegue falar, ou se a fala está empastada, ou se ela fala coisas com dificuldade, temos mais um sinal de alerta. Outros sinais são a dificuldade de equilíbrio, de caminhar, dor de cabeça diferente da habitual e de forte intensidade, redução da sensibilidade de um dos lados do corpo, ou em casos mais graves, até a perda da consciência. Outra característica muito importante que eu quero chamar a sua atenção sobre o AVC é que todos esses sintomas acontecem de forma súbita, ou seja, de uma hora para outra, de repente. Se você notar qualquer um desses sintomas, você deve chamar uma ambulância ou procurar um pronto-socorro imediatamente. Isso é uma emergência. O tempo entre o início do quadro e o tratamento é fundamental, não perca tempo. Os fatores de risco mais importantes relacionados ao AVC são a hipertensão arterial, popularmente conhecida como pressão alta, o diabetes, o tabagismo, problemas com colesterol e triglicérides, arritmias no coração e o sedentarismo. É possível prevenir o AVC, por isso, se você tiver qualquer um desses fatores de risco, é importante procurar uma avaliação médica, preferencialmente com um neurologista. Esse é o objetivo do canal Doutor Ajuda, te informar. Um paciente bem informado ajuda o médico a chegar no melhor diagnóstico e tratamento. Você sabia? O AVC em crianças e jovens é mais comum do que se imagina. O fator mais comum em crianças são as doenças genéticas. Já nos jovens, uma causa importante é a dissecção de artérias do pescoço, que é quando há uma lesão nos vasos que levam sangue ao cérebro. E isso pode ser ocasionado, por exemplo, devido a um trauma, como uma batida de carro. Você está gostando do canal Doutor Ajuda? Então se inscreva no canal, deixe seus comentários e curta os vídeos. E principalmente, não esqueça de compartilhar com seus amigos e familiares.